Fala galera, tranquilidade, meu nome é Felipe, mais uma vez bem-vindos à bagunça aqui no canal. Hoje, continuar, capítulo 10 da Era das Revoluções do Hobsbawm, parte 2. Resumo está aqui no monitor aqui na minha frente, vou ler, trocar uma ideia com vocês. Bom, hoje nós veremos a ascensão do mérito sobre o nascimento e parentesco. As revoluções do século XIX abriram oportunidades, rompendo com a rigidez hierárquica do passado. A educação, o serviço público, em particular, tornaram-se caminhos mais acessíveis para a ascensão social. Geral aí vai começar a querer virar funcionário público. O paradoxo da burocracia. A abertura da instrução ao talento levou à criação de uma sociedade fechada da burocracia, contrariando a ideia de uma sociedade aberta de livre competição. O crescimento do Estado liberal. O Estado liberal tornou-se mais poderoso e ambicioso. A expansão das oportunidades para a classe média. A burocracia, o ensino e o sacerdócio eram vistos como oportunidades de ascensão social para as famílias sem alternativas. Começando a leitura do nosso resumo, as revoluções foram marcadas pela abertura de oportunidades para o talento, energia, sagacidade, trabalho árduo e ganância, especialmente nos Estados Unidos. No século XIX, as carreiras estavam mais acessíveis, rompendo com a rigidez hierárquica do passado. Antigas práticas como a recusa de um conselheiro de Estado a um advogado com base na profissão do pai tornaram-se obsoletas. 4 caminhos se abriram, os caminhos para as estrelas. Negócios, educação, levando ao funcionalismo público, política e profissões liberais, artes e guerra. O último, outrora significativo na França revolucionária, perdeu atratividade em tempos de paz. Negócios e educação, embora não acessíveis a todos, exigiam pedágios diferentes. A educação parecia mais atraente, pois demandava uma revolução menor nos hábitos de vida e mesmo sob a forma de ensino eclesiástico era socialmente valorizada. O ensino, valorizado socialmente, permitia a transferência de prestígio das carreiras eclesiásticas para profissões seculares. Bom, lá no século XIX, rolou uma revolução de oportunidades nos Estados Unidos. Tipo, antes era aquele esquema hierárquico rigidão. Mas aí vieram as revoluções e abriram as portas, para a galera mostrar seu talento, E quem tinha vontade de trabalhar, subir, Antigos costumes, como, recusar alguém por causa do trabalho do pai, viraram coisa do passado. Não tinha mais aquele lance hierárquico. O pai é advogado, o filho também tem que ser advogado. Se não for, esquece. Não, essa parada aí morreu. Daí surgiram 4 trilhas maneiras para você poder trilhar o teu caminho profissional. Eram vistos como os caminhos para as estrelas. Negócios e educação, levava a trabalhos do governo, política e profissões liberais, artes e guerra. A guerra, que antes era topzona, Lá na França revolucionária, a Revolução Guerra era maneiro, exército, construção de carreira, Perdeu a graça em tempos de paz. Onde tem paz não tem guerra, então já não tem a valorização maior, Negócios e educação, não era para todo mundo, mas cada um tinha o seu preço, Cada área tinha o seu preço, A educação parecia mais legal, porque não mudava tanto a vida da galera. E até mesmo sendo um ensino religioso, era socialmente bem visto, Quando você estudava, rolava uma transferência de prestígio das carreiras religiosas para as seculares, Ou seja, uma que não fosse, que não era associada a uma religião ou organização religiosa, Foi abrir portas para o sucesso, cara. A galera ou estudava ou se envolvia nos negócios, Guerra nem tanto, política, começaram a se abrir as portas para as carreiras. Apesar de obstáculos financeiros, a educação era vista como um caminho socialmente aceito. Em contraste, os negócios eram vistos como antissociais, associados à ganância e ao egoísmo. O homem instruído podia contribuir positivamente para a sociedade,
enquanto o comerciante muitas vezes era percebido como explorador. A busca por educação era mais facilmente incentivada, criando uma fome por conhecimento, ao passo que o sucesso nos negócios gerava ressentimento em comunidades de pequenos camponeses e proletários. Comunidades compostas por pequenos camponeses desenvolviam fome por educação, enquanto cultivavam ressentimento contra a riqueza e os negócios. Bom, mesmo com a grana curta, todo mundo achava que estudar era o jeito certo de subir na vida. Muitos pensam assim até hoje, e eu sou um deles. Agora, do outro lado, fazer negócios era visto como coisa de gente egoísta e gananciosa. Se você era um cara educado, podia ajudar na sociedade de boa. Mas se você fosse um comerciante, geralmente te viam como um explorador. A galera queria muito estudar, ficava doida assim por novos conhecimentos, por se aprimorar. Já quem se dava bem nos negócios acabava indo assim, sendo mal visto, pelos fazendeiros e os trabalhadores, que ficavam com raiva, da riqueza desses empresários. Resumindo, a galera do campo queria saber mais e não curtia muito esse lance de ganhar dinheiro fácil. A parada era essa. A galera do campo queria se concentrar em ganhar conhecimento. No contexto da competição individualista e da ascensão do mérito sobre o nascimento e parentescos, a educação desempenhou um papel crucial. A Revolução Francesa destacou essa competição por meio de hierarquias de exames, que, por sua vez, selecionaram uma elite intelectual para liderar e instruir a sociedade francesa. A ideia de bolsas de estudo e exames competitivos também foi promovida pelos filósofos radicais bentamistas e, na Grã-Bretanha, influenciando os altos cargos do serviço civil britânico e indiano. A seleção baseada em méritos, avaliada por exames ou testes educacionais, tornou-se amplamente aceita, exceto em serviços públicos mais tradicionais ou em sistemas democráticos, como nos Estados Unidos, onde a preferência era dada à eleição ao invés do exame. No entanto, essa competição individualista representada pelos exames era liberal, mas não democrática ou igualitária. Bom, lógico, na época da Revolução Francesa, e da ascensão de ideia de mérito sobre o nascimento, a educação teve um papel assim, direto e reto. Na França, rolou uma competição pesada através de exame. Exame o quê? Prova. Onde uma galera afiada, os intelectuais, eles eram escolhidos para liderar o país. Lá na Grã-Bretanha, os filósofos radicais defenderam bolsas de estudos e exames concorridos, influenciando até chefes de serviço público, tanto britânicos quanto indianos. A ideia de selecionar gente baseada no mérito, usando essas provas, exames, ou até mesmo testes educacionais, foi aceita por quase todo mundo, tirando os serviços públicos mais tradicionais, em países democráticos como os Estados Unidos, que eles preferiam eleições em vez de exames. Só que essa competição para os exames, ela era liberal, mas não era democrática e nem um pouco igualitária. Foi tipo, quem manda bem nos testes lidera. Mas nem sempre isso significava justiça ou igualdade. A educação não era para todo mundo, cara. Logicamente, o pobre, como sempre, estava atrás. O paradoxo social resultante da abertura da instrução ao talento foi a criação de uma sociedade fechada da burocracia, contrariando a ideia de uma sociedade aberta de livre competição. Apesar das aparências, os altos funcionários públicos do século XIX compartilhavam a consciência de terem sido selecionados por mérito, enfatizando integridade, eficiência prática e educação e originando-se não da aristocracia, Os caras tiravam onda. A burocracia, apesar de sua aparente divergência do ideal liberal, uniu servidores públicos na crença de sua seleção por mérito, com uma ênfase na integridade e eficiência. Mesmo com a promoção automática, essas burocracias excluiu
Essas burocracias excluíram, não. Essa burocracia excluiu o favoritismo aristocrático e monárquico. Em sociedades com desenvolvimento econômico mais lento, o serviço público ofereceu uma alternativa para a ascensão das classes médias, como evidenciado pelo elevado número de funcionários civis no Parlamento de Frankfurt em 1848. Cara, rolou um lance estranho com a educação e com a galera talentosa. Ao invés de todo mundo ter chance numa competição livre, acabou se criando uma sociedade fechada da burocracia, né? Os caras importantes do governo, na época, se achavam, tipo assim, os tais por mérito, né? Eles se destacavam por integridade, né? Eficiência, educação, né? E sem serem da aristocracia, né? Pra eles era bater no peito, cara. Isso aí era o máximo. A burocracia, mesmo sendo, né, diferente do pensamento liberal, uniu esses caras públicos na ideia de terem sido escolhidos por talento, focando em eles serem honestos e eficientes, né? Mesmo com uma promoção automática rolando, né? Evitaram esquemas aristocráticos e monárquicos. Então, ou seja, esse lance aí, cara, de herança por sangue, de você fazer parte de uma nobreza, você se dar bem por fazer parte da nobreza, essa parada morreu, né? Agora, por mais que fosse uma sociedade fechada, burocrática, né, você tinha que provar o teu talento para poder chegar em algum lugar. Você tinha que provar a tua inteligência para poder chegar em algum lugar. Em lugares econômicos, né, que a economia ia mais devagar, o serviço público ele acabou virando uma opção para a classe média subir, né? Pô, isso aí, como tá aqui no resumo, cara, mostra a quantidade de funcionários públicos civis, né, no Parlamento de Frankfurt em 1848. Era uma porrada de funcionário público. Abriu o exame, a galera aí, pô, era a maneira dos caras subirem na vida. Ainda continua sendo para muita gente. No período pós-napoleônico, entre 1830 e 1850, houve um notável crescimento do aparelho e das atividades governamentais em diversos países. Os gastos públicos per capita aumentaram significativamente em várias nações europeias e nos Estados Unidos, refletindo uma expansão do papel do Estado. Esse aumento não se limitou apenas às forças armadas, que permaneceram substanciais mesmo em tempos de paz, mas também se deveu ao desenvolvimento de antigas funções e à aquisição de novas pelo Estado. Cara, assim, nesse tempinho, depois das confusões napoleônicas, né, os governos em vários países eles começaram a ficar grandes, começaram a crescer, né? Eles gastavam mais dinheiro por pessoa, por assim dizer. Isso rolou em países da Europa e também lá nos Estados Unidos. Os gastos públicos, cara, eles sim, deram um salto, né? Mostrando que o Estado ele estava se metendo demais nas coisas, né? Cara, o Estado estava gastando muita grana porque estava gastando mais dinheiro por pessoa, né? Não foi só com tropas do exército, né? Tropa do exército gasta muito, né? Eles continuaram grandes mesmo sem guerra. Tinha que manter o exército grande, tinha que manter o exército forte. Mas também com o governo assumindo mais responsabilidades, né? E pegando novas responsabilidades. O governo ele já tinha as responsabilidades antigas e pegou mais. E, cara, isso fez eles gastarem realmente muita grana. Muita grana. Ao contrário da crença que o liberalismo era contrário à burocracia, na realidade ele se opunha apenas à burocracia ineficiente. A intervenção pública desnecessária e a tributação excessiva. O Estado liberal, privado de funções ineficazes, tornou-se mais poderoso e ambicioso. Em 1848, muitos estados já possuíam forças policiais modernas, sistemas educacionais públicos e serviços públicos de ferrovias. O crescimento populacional exigiu sistemas judiciais e administrações municipais maiores. Bom, na real, o liberalismo não era contra a burocracia em si, né? Mas sim contra
A burocracia que não funcionava direito. Onde isso? Na intervenção do governo onde não era necessária e os impostos exagerados, né? Na prática, os estados liberais acabaram ficando até mais fortes e mais ambiciosos. Lá por 1848, vários estados eles já tinham uma polícia moderna, escolas públicas e até mesmo ferrovias públicas, né? Com mais gente no mundo, precisou de tanto sistemas judiciais quanto administrativos, né, maiores e mais eficientes. O aumento da eficiência na administração pública através de funcionários de carreira em tempo integral reduziu o número de funcionários e custos, mas também criou uma máquina governamental mais formidável. Embora as funções burocráticas incluíssem diversos setores como avaliação e coleta de tributos, manutenção de forças policiais rurais e serviços postais, o impacto era significativo. A tributação do Estado liberal era tolerada pelos cidadãos, apesar de atingir níveis notáveis em comparação com os estados autocráticos. Mano, tu sabe quando a galera do governo faz tudo funcionar direitinho e sem enrolação? Não sabe porque isso não existe aqui. E no Brasil não funciona, não rola isso, né? Então, isso acontece quando funcionários públicos eles estão lá o tempo todo se dedicando só para isso. Isso existiu. E uma realidade muito distante isso existiu. Aí o governo consegue cortar gastos e empregar menos gente. Só que ao mesmo tempo, né, ele fica mais poderoso. E eles cuidam de várias coisas. Tipo, tá aqui, cobrar imposto. Manter a polícia funcionando também lá no interior, né? E o serviço postal, que era a principal fonte de comunicação da época, né? Isso mexe bastante. Por quê? Os impostos eles eram altos. Os impostos eram altos. Só que a galera não reclamava. Por quê? Porque funcionava. Porque funcionava, o imposto era alto, só que o governo fazia a coisa funcionar. Era no esquema mais liberal e a galera apoiava isso, né? Diferente dos governos que mandavam em tudo, né? O imposto era mais alto, só que a parada funcionava. A expansão burocrática não resultou em oportunidades glamourosas. A maioria dos novos postos eram ocupados por carteiros, professores, arrecadadores de impostos e oficiais de justiça. Os funcionários que alcançavam status equivalente à classe média eram raros, destacando a natureza mais modesta das carreiras burocráticas. Mesmo as reformas planejadas no funcionarismo civil britânico na metade do século XIX, visando criar uma classe administrativa equivalente à classe média, envolveram um número limitado de funcionários. Basicamente, a expansão da burocracia não trouxe empregos chiques. A maioria dos funcionários dos novos cargos era ocupado por pessoas como carteiros, professores, galera que colhia imposto, né? E também oficiais de justiça. Poucos funcionários conseguiam alcançar um status semelhante assim à da classe média, o que mostra que as carreiras burocráticas eram mais simples, né? Eram mais modestas. Né? Mesmo as tentativas de reforma no funcionalismo público britânico, né? Para criar uma espécie de classe administrativa parecida com a classe média, acabaram envolvendo um número pequeno de pessoas. É uma parada aqui que eles tentaram fazer, mas não rolou muito bem. Ainda tinha essa disparidade financeira e social. No século XIX, as condições de trabalho para subfuncionários, comerciários e escriturários eram modestas, mas simbolicamente elevadas em relação aos trabalhadores pobres. Sua autoridade na burocracia os colocavam acima, influenciando a vida das pessoas ou emitir e reter documentos. Enquanto as profissões liberais exigiam longos anos de estudo, a burocracia, o ensino e o sacerdócio eram vistos como oportunidades de ascensão social para famílias sem alternativas. As profissões tradicionais, como direito e medicina, tinham requisitos rigorosos, enquanto o sacerdócio estava em estado de regressão. A saída mais acessível
era o ensino escolar elementar, desempenhado por leigos e religiosos. Os professores, muitas vezes, filhos de famílias modestas, eram uma figura popular representando a esperança de dissipar a ignorância. Apesar da má remuneração, hoje e sempre, infelizmente, a profissão era em expansão, especialmente fora de países mais positivistas. Os caras que trabalhavam em escritórios, lojas e faziam aquela papelada, né? Eles tinham um trampo modesto, só que eles se achavam os bravos. Por quê? Porque eles tinham um certo poder, porque eles cuidavam de documentos importantes e podiam liberar ou segurar certas coisas, né? Enquanto os caras queriam ser advogados ou médicos, eles precisavam estudar pra caramba, entrar na burocracia, dar aula ou virar padre. Pois é, virar padre. Esses caminhos eram vistos como saídas para as famílias que não tinham muitas opções, né? Só que as profissões tradicionais, tipo a área de direito e medicina, exigiam muito. Aí veio uma outra saída, uma maneira mais fácil de aprender através da escola básica, né? Como pessoas comuns ou religiosos. Quem? Os professores. A gente. Que geralmente eles vinham de famílias simples, né? Mas eram admirados e simbolizavam a chance, né, de acabar com a falta de conhecimento, né? Mesmo com os salários baixos, desde sempre, muita gente escolhia essa profissão especialmente em lugares menos desenvolvidos. Nos negócios, a carreira mais aberta ao talento, as oportunidades eram crescentes e uma economia em expansão. No entanto, as condições desfavoráveis para os pobres incluíam a dependência da criação de trabalhadores assalariados em vez de empregadores independentes. Além disso, a independência econômica exigia qualificações técnicas e recursos financeiros que a maioria não possuía. A competição dos negócios era difícil para aqueles sem condições favoráveis, como camponeses russos, que não podiam competir com aqueles que possuíam mais qualificações necessárias. Pô, os negócios, quem tinha talento podia se dar bem, especialmente uma economia que estava crescendo, quem tinha talento. Mas a coisa ficava difícil para quem era pobre, pô, porque a maioria dependia de trabalho com salário em vez de ter seu próprio negócio. Não dava para tocar o próprio negócio. Os caras dependiam de salário, né? Para ser independente economicamente, você precisava de habilidades técnicas e dinheiro, coisa que a maioria não tinha. E quem não tinha essas vantagens tinha dificuldade de competir com quem tinha a qualificação necessária. É lógico, mundo é desigual. Bom, os pontos mais importantes do resumo. As revoluções do século XVIII e XIX abriram oportunidades para o talento, energia, sagacidade, trabalho árduo e ganância. 4 caminhos se abriram para as carreiras: negócios, educação, artes e guerra. A educação era vista como um caminho mais socialmente aceito que os negócios. A educação desempenhou um papel crucial no contexto da competição individualista, da ascensão do mérito sobre o nascimento de parentescos. Pois é, muito importante isso, hein, galera? Muito importante. A seleção baseada em méritos, avaliada por exames ou testes educacionais, tornou-se amplamente aceita. Começaram a fazer concursos. O aumento da eficiência na administração pública através de funcionários de carreira em tempo integral reduziu o número de funcionários e custos, mas também criou uma máquina governamental mais formidável. No século XIX, as condições de trabalho para subfuncionários, comerciários e escriturários eram modestas, mas simbolicamente elevadas em relação aos trabalhadores pobres. Enquanto profissionais liberais exigiam longos anos de estudo, a burocracia, o ensino e o sacerdócio eram vistos como oportunidades de ascensão social para famílias sem alternativa. Nos negócios, a carreira mais aberta ao talento, as oportunidades eram crescentes em uma economia em expansão. No entanto, as condições desfavoráveis para os pobres incluíam a dependência de criação de trabalhadores assalariados em vez de empregadores independentes. Galera, esse foi o resumo
da parte 2 do capítulo 10 da Era das Revoluções. Para continuar o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas notificações. Se você tem um conhecimento complementar, comenta aí. Eu não sou o dono da verdade, dono da razão. E isso aqui também é um resumo do que o Hobsbawm escreveu. Dou várias caneladas aí na leitura, mas tá dando para entender, tá tudo certo. Vou ficando por aqui, já vou gravar o próximo vídeo, que é para matar o capítulo 10. Valeu, falou, fui, até a próxima.